Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é o capítulo 103, Produzimos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus. E hoje é aniversário dele, né, gente? Feliz Natal para vocês, mas que esse Natal, o nosso aniversariante, seja mais do que lembrado, que ele esteja no nosso coração. Aí a mensagem diz para nós o seguinte: produzimos. Tudo o que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza, espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade, martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio, o viciado produz o desregramento, o preguiçoso produz a miséria, o pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, está produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Gente, que mensagem, viu? A gente tem a mania de dizer que para que serve barata, por exemplo. Eu tô tendo uns ataques de barata na minha casa, né? Apareceu pelo ralinho da pia do banheiro, já troquei cano e não tem meio de... Agora já vou trocar o gabinete, porque elas se enfiaram aquelas mini baratas, micro. A gente quase pensa que é um inseto, um mosquito, né? Uma coisa bem pequenininha. Agora eu vou trocar o gabinete, quer dizer, você fica procurando se ajustar de uma forma que aquilo não te incomode. Quando eu levantei a pergunta esses dias atrás, para que Deus criou barata? Né? O serzinho que não serve para nada. Na verdade serve, né? E aqui vem o texto dizer que cada qual, independente do que ele esteja fazendo, ele serve para alguma coisa. Então, no meu caso, é para me incomodar, é para tirar daquela situação cômoda. Eu troquei, o meu gabinete tem 3 anos, ele não é velho, mas é para mexer, né? É para que eu não fique parada sentada no sofá. Então eu entendi dessa forma. Falei, vai fazer com que eu mexa na casa. E eu faz tempo que eu não faço com reforma, nada, né? Então vai fazer com que eu mexa na casa. Porque começa no banheiro, daqui a pouco eu já venho pro quarto e aí eu me conheço. Mas tirando essa parte da Patrícia, tem coisas assim que vêm para fazer a gente refletir até fundo, né? Para que existe o bêbado? Para que existe o drogado? Para que existe a prostituta? Por que Deus permite que essas situações degradantes aconteçam? Para começo de história, o livre-arbítrio de cada um. São as livres escolhas, né? E cada qual vai andar com os seus. Independente isso do grau de família, do grau de amizade, cada um vai andar com os seus. Eu não bebo, eu não vou andar com quem bebe, né? A gente pode abrir uma exceção na casa da gente, exceção assim rara, né? De alguém vir para jantar ou para almoçar e você servir ali porque sabe que a pessoa toma uma cerveja, um vinho. Mas se você não bebe, geralmente quem bebe vai estar te prejudicando. Perturba, né? Então ninguém vai andar com aquilo que não gosta, né? Eu sempre fui dessa opinião. Tive amizade com uma série de pessoas que usavam droga, que eram usuários na época de colégio. Portanto, quando chegava o momento deles fazerem
a besteira deles, eles iam para um lado e eu ia para o outro, porque eu não ia comungar com eles aquele pensamento que para mim não cabe. Então, todos nós temos, né, situações que a gente fala, para que isso existe? Por que que Deus permite? Tudo tem um porquê, né? Eu vivo falando dessa palavrinha porquê. Tudo tem um porquê, né? Só que a gente tem que buscar o porquê das coisas pra gente não se revoltar, né? Eu poderia muito bem falar assim, nossa, eu tô aqui quietinha no meu canto, minha casa é limpa, organizada, e aí aparece a barata do nada pra me perturbar. E começar a usar isso com uma energia negativa, né? Do tipo, filha da mãe, né? As palavrinhas que a gente já começa a querer utilizar, de palavrão, de ficar com um pensamento negativo, de querer mudar de casa. Cada qual reage de uma maneira. Ou eu prefiro entender que aquilo ali está sendo usado de alguma forma para me tirar do sofá, do meu sossego. Que eu tenho que raciocinar, eu tenho que mudar, eu tenho que transformar. Então, cada um vai usar as situações e as pessoas para o seu benefício. E Jesus dizia o quê? Ele só vai estar com quem está com ele, né? Se eu pego a história da barata e começo a maldizer, eu vou estar com Jesus? Eu vou estar aprendendo alguma coisa com isso? Não. Então é preferível que eu tente entender o porquê disso, transforme e ainda agradeça. Falo, Senhor, não é para eu ficar sentado, eu não fico, né? Então, a mesma coisa uma pessoa que bebe, que fuma. Senhor, por que que existe isso? É para me ferir? É para me machucar? É para ferir a pessoa? É para machucar? Então, eu vou tentar entender. Eu não vou compartilhar. Eu não vou me entregar àquela situação, né? Cada qual vai produzir o que tem. Por mais que ele tenha passado por uma educação, por uma família, um meio social que deu condições para ele ser uma boa pessoa, mas ele não quer ser, é a livre escolha, aquela pessoa. Então eu vou tentar entender a condição que ela tá, mas eu não vou ficar junto, né? Tem uma frase que veio na minha cabeça essa semana, devido até aos estudos que a gente vem fazendo, né? Só vai ficar do teu lado quem foi igual ou semelhante a você. O planeta está passando por uma transformação da separação do joio e do trigo. Não adianta mais querer misturar todos que são bons e os ruins e que vai dar tudo certo. Não, um período de tudo que é bom e ruim junto está acabando. Isso daí é enquanto o planeta é de prova e expiação. Então você precisa passar pelo sofrimento do outro, você precisa aprender com o outro, ele precisa aprender com você. Então essas diferenças entre espíritos tão gritante que a gente vê é para o aprendizado, para se desenvolver. À medida que você se desenvolveu, para que continuar nessa situação? Não vai. Então, os que são melhorzinhos vão vir para cá, os que são piorzinhos vão vir para cá, né? Aí eu escrevi no Face esses dias uma frase que veio na cabeça: nem todos vão continuar a jornada com você. E não se desespere e não fique triste, mas muitas pessoas vão ficar pelo caminho, né? Ou porque você é ruim e vai se juntar aos ruins, ou porque você é bom e vai se juntar aos bons. Mas muitas pessoas vão ficar pelo caminho. E vocês devem ter percebido já pela ceia de Natal, né? Algumas famílias continuam sólidas, firmes, juntas, outras separadas, cada qual no seu canto. Muitas pessoas falando que não queriam comemorar o Natal. Muitas pessoas falando que perdeu a graça porque a maioria dos parentes já se foram, ou porque os filhos cresceram, não tem mais a história de Papai Noel, árvore de Natal, o encantamento acabou. O encantamento acabou para quem não leva a sério o nascimento de Cristo. Porque esse encantamento não é para acabar nunca. É aniversário dele. O encantamento está acabando para quem acredita em coisas materiais. Papai Noel, árvore de Natal, rena, né? Quem lida com a parte material está desencantado, porque isso vai cair por terra mesmo. Onde já se viu a gente comemorar o Natal com um homem cheio de roupa, né? Com touca, barbudo, nesse calor de 40 graus que nós estamos passando.
E a criançada, eles são acostumados com o Papai Noel, até por conta de uma escola que produz isso dentro da escola, muitas figuras de Papai Noel penduradas em parede, decoração, aquela coisa toda. A nossa cultura é voltada para uma cultura europeia e não para uma cultura de verão de 40 graus. Já começa por aí. Nosso Papai Noel já está completamente errado, né? Porque ninguém veste uma roupa daquela, a não ser se for para ganhar uns trocados em shopping hoje em dia. Então, assim, se a gente acreditar nessa parte de encantamento material, ela cai por terra mesmo. A gente envelhece, não acredita mais em Papai Noel e acabou o encantamento. Papai e mamãe morreram, não trazem mais presentinho para nós, pronto. Mas se a gente acreditar em Jesus, esse encantamento não acaba nunca. Se as famílias e os amigos se reunirem em volta de uma mesa, seja para jantar ou para almoçar na noite de Natal, né, na virada do dia 24 para o dia 25, ou no almoço do dia 25, esse encontro tem que ser por amor, não por interesse, não porque vai ganhar um presente, mas sim porque eu gosto daquela pessoa, eu quero sentar em volta da mesa, eu quero comemorar com ela o aniversário de Cristo. Ontem à noite eu estive com, apesar dos pesares, né, como o próprio texto diz, tem algumas coisas que incomodam a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar e entender. Apesar dos pesares, eu tive a, a honra, a alegria de receber na minha casa alunos. Aí, na hora que eu estava fazendo a prece antes da janta, eu fiquei tão emocionada que, lógico, né, nariz fica vermelho e eu começo a chorar. Né? Isso faz parte da Patrícia. Porque a gente gostaria de reunir família. Natal a gente é um momento Maria, José, Jesus, então é família, né? Mas Jesus mesmo dizia, quem é a minha família? Lembram dessa passagem? Quem é a minha família? Nós estamos encarnados, nós somos mãe, pai, filho, irmão, nessa encarnação, mas em outras. Os papéis foram trocados, essas pessoas eram outras na nossa vida, numa vida passada. Não é porque hoje o nosso pai e a nossa mãe, né, não estão presentes fisicamente, que numa outra vida eles foram nossos filhos, nossos maridos, esposas, eles fizeram outros papéis. Então a gente não pode ficar com aquela coisa assim, meu pai, minha mãe, meu filho, né? Porque senão a gente não vive o momento. E naquele momento que eu estava segurando na mão dos meus alunos e agradecendo a presença deles, né? Que vieram tudo assim, última hora, nós vamos para casa da professora. E vieram. Aquele momento ali, eu entendi quem são os meus irmãos que Jesus dizia. Ali eu entendi. Porque a gente fala muito em irmão no dia a dia, né? Os evangélicos, eles usam essa palavra o tempo todo. Paz, irmão, paz de Deus, irmão, né? Eles ensaiam isso o tempo todo. Nós tentamos ensaiar isso, mas o nosso coração não consegue entender ainda que o próximo é irmão de verdade. E ali, em volta daquela mesa, ontem à noite, comemorando o aniversário de Cristo, na hora da prece, eu senti a energia de Jesus tão forte dentro de casa e no nosso coração, que no meu coração ele fazia assim, parece que ia sair pela boca. Ali estavam reunidos pessoas que comungavam do mesmo pensamento, do mesmo sentimento, que é o aniversário de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Você vai se reunir com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. O filho que está sentado em volta daquela mesa ali não é o seu de pele, de sangue, mas é um filho querido de coração. É um irmão de jornada que Deus colocou ali para te balsamizar naquele momento que você estava sozinho. Eu achei que dessa vez eu fosse passar o Natal completamente sozinha. Tinha combinado uma coisa, não deu certo, tinha combinado outra, não deu certo. Falei, ixi, dessa vez vai ser eu e o Mike aqui. E tá tudo certo, né? Desde que eu esteja em oração, para mim tá tudo certo. Não ia ser o primeiro Natal que eu ia passar sozinha, assim, né? Sozinha mesmo, só eu e o Mike seria o primeiro, mas eu falei, vai ser meio triste, mas a gente passa, né? Não tem nada na vida que não passe. Chico Xavier sempre fala, tudo passa. E eu fico nessa frase assim o tempo todo para acreditar que daqui a pouco a coisa vai ser melhor. Aí quando vê eu vou, quando vê a mesa tava lá, posta, com os meus alunos em volta da mesa, né? E pessoas queridas
agregados aos alunos. Então, assim, a gente vai sempre se juntar aos nossos. Daqui por diante, se prepare. A era dos diferentes está acabando, né? A gente vai sempre ser diferente do outro, porque não existe um dedo igual ao outro, não existe uma planta igual a outra. Eu ando por aí no meio dos matos, eu procuro uma folha igual a outra, não existe. Mas não vai ter mais essa coisa de eu preciso ficar no meio do diferente para eu aprender ou para eu ensinar. Tá acabando. Eu tô sentindo isso, eu tô vivendo isso. Então, tudo que é considerado, né, como ele colocou aqui, uma pedra, ela pode ser usada tanto para o mal como para o bem. Para que existe uma pedra? Por que existe uma pedra? Eu posso pegar uma pedra, atirar em alguém e matar uma pessoa com uma pedra. Mas eu posso pegar aquela pedra também e construir uma casa com ela. Então vai das nossas escolhas. Quem estiver do meu lado vai ser pessoas que vai escolher a mesma coisa que eu, que deseja a mesma coisa que eu. Como a ceia que eu tive ontem, pessoas que desejavam Jesus junto comigo. Amor, paz, tranquilidade junto comigo. Os que estão em guerra, os que não conseguem compreender esse amor de Cristo, vão continuar guerreando, vão continuar brigando consigo e com o mundo e vão continuar infelizes, porque não entenderam o amor de Cristo, porque não entenderam que a sua utilidade é para o bem, que a sua existência é para se transformar sempre em melhor. Quem não conseguir entender isso até agora, infelizmente vai continuar dando cabeçada. Todos nós fomos criados simples e ignorantes para se desenvolver para o bem, para coisas melhores, superiores, né? Nós podemos um dia, olha que foi difícil eu entender isso. Eu jamais imaginava que acima de Jesus, né, ou igual a Jesus, alguém um dia poderia ser. Mesmo quando ele disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Eu não conseguia entender isso. Eu falava, imagina eu fazer alguma coisa parecida com Cristo? Mas nunca. Ele é o único, é supremo. Aí você vai estudando e ele vai mostrando pra gente o caminho de que todos nós fomos criados para ser um Cristo, para ser igual a ele. Para herdar algum planeta, cuidar de algum planeta como ele cuida o nosso. Só que na minha cabecinha de vento isso não entrava. Eu falava, imagina, eu, Patrícia, já pensou cuidando de um planeta? Nunca. Hoje eu consigo entender que de grão em grão, de pouquinho em pouquinho, a gente pode chegar lá sim. É demorado o processo e Deus não tem pressa. Ele não tem pressa nenhuma. Ele só quer que a gente se desenvolva, mas depende das nossas escolhas. Como tá aqui. Eu posso pegar uma pedra e apenas curtir a aspereza dela, ou posso aproveitar essa aspereza toda para construir uma casa. Eu é que vou decidir o que eu faço com essa pedra. A pedra pode ser o meu coração. Aqui dentro do meu coração, eu posso usar ele tanto para o bem como para o mal. Para que eu estou usando? Aqui dentro, eu posso escolher, devo beber, devo fumar ou não. Devo ser bom para as pessoas ou ser egoísta, viver o meu mundinho aqui, o meu vitimismo. Nada acontece de bom para mim. Ou eu me abri para que as coisas boas aconteçam. Então, vai de mim. São as minhas escolhas que determinam a minha vida, a minha felicidade, a minha tristeza. E Jesus é que disse isso. Saiba escolher, saiba separar. E a gente estuda muito para isso. Sem os estudos, sem a fé, sem você ter uma base de religião, seja ela qual for, ela é que vai te conduzir no que é certo, o que é errado. A religião é que vai te colocar diante do checkmate, porque ela vai te dar princípios e valores. Quais são os princípios e valores que você tem hoje? O que você faria com uma pedra na sua mão hoje? Você atacaria uma pessoa para se defender? É porque todo mundo não gosta de você? Ou você pegaria essa pedra, faz um desenho nela e enfeita um jardim? Quem passar fala, nossa, olha que lindo. Já viram aquelas pedras que viram casinhas? O que você faria? Qual é a sua escolha hoje?
Como foi a sua mesa de Natal? Em volta dela tinha pessoas? Em volta dessa mesa, não é importante o que tinha para comer, não é importante se tinha presente ou não, mas você teve companhia? Quem estava com você? Foi da melhor escolha? É isso. Vamos parar para pensar nesse Natal, né? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? E para onde elas vão levar a gente? Porque muitas das coisas que a gente fala que a culpa é do outro, eu poderia culpar a barata, eu poderia culpar a má sorte de vida, culpar uma solidão, culpar Deus, eu podia culpar um monte de coisa quando as coisas não estão indo bem na minha vida. Mas isso é muito cômodo, eu me colocar na situação de vítima e não de transformadora. Se tem algo que está me cutucando, se tem algo que não está bom, é porque eu preciso fazer por onde aquilo melhorar. Eu tenho que agir. Não é alguém, um ser supremo, que vai agir por mim. Sou eu. Eu sou dona da minha vida. Eu sou dona do livre-arbítrio que Deus me deu. Sou eu que escolho ser feliz ou infeliz. Então, vamos produzir. Vamos aproveitar tudo que tem em volta e produzir. E produzir sempre voltado para o bem. Porque as coisas podem até demorar um pouquinho. E demora. Deus não é aquele cara imediatista. Ah, você fez isso, então toma isso. Não é toma lá da cá. Vai demorar um pouquinho, sim. Mas tudo que a gente faz tem volta. Ontem na mesa, eu tive alunos de mais de 30 anos de idade sentado comigo em volta de uma mesa em pleno Natal. E esses meninos tinham 10, 11 anos de idade quando eu dei aula para eles. Demorou muito para eles virem sentar em volta de uma mesa de Natal comigo. Mas eles vieram. Quando eu menos esperava, quando eu menos desejava, quando eu menos... Falei, não, eu vou ficar aqui quietinha. Vou ficar retraída no meu canto aqui, o negócio não tá bom. Mas que foi ótimo, foi muito bom. Foi muito melhor do que eu imaginava. Foi em paz. Foi com amor verdadeiro em volta. Aquele sentimento de gratidão, tanto da parte deles comigo, como eu com eles. Demorou muito, mais de 20 anos. Mas bem. E olha que para Deus 20 anos é isso, ó. É um sopro.